Eu sinto que todos nós fomos obrigados a encontrar alguma coisa que nos ajudasse a lidar com 2020. Algo que aliviasse um pouco o peso do que foi viver nesse mundo assolado por uma pandemia. Nesse sentido, eu tenho certeza que a arte foi essencial para muitos de nós. Filmes, séries, discos, livros e tudo mais que nos transportasse para outro plano de existência, mesmo que momentaneamente. Pois bem, hoje eu quero compartilhar com vocês uma das coisas que mais me ajudou em 2020. O anime Sakura Card Captor. Para quem não conhece, Sakura Card Captor é uma série animada japonesa que foi ao ar entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000. Nela conhecemos Sakura Kinomoto, uma garota que descobre na biblioteca do pai um livro que continha cartas mágicas. O problema é que elas escapam e, uma por uma, começam a causar problemas na cidade. Então agora Sakura tem a missão de caçar as cartas e capturá-las de volta. Esse programa sempre foi muito especial para mim, porque ele era um dos meus desenhos favoritos da infância. Eu assistia Sakura quase todas as tardes, quando eu tinha meus 10 ou 11 anos de idade. E já naquela época eu sentia que esse programa era diferente. Ao contrário dos animes de luta que eu via, Sakura equilibrava a ação e a aventura com um grande foco nas emoções e nas relações entre os personagens. E foi assim que eu desenvolvi um carinho muito grande por essa história na infância. Mas como naquela época não tinha streaming para poder ver todos os episódios quando eu quisesse, eu acabei perdendo muitos capítulos de Sakura na TV. E quando o programa parou de ser exibido, aí sim foi quando eu acabei me distanciando de Sakura. Assim, eu fui crescendo e Sakura continuou vivendo na minha memória como esse desenho muito importante para mim, mas que eu nunca soube como terminava. Era como se uma de suas amigas de infância tivesse se mudado para outra cidade e vocês nunca mais tivessem mantido contato, deixando vivas somente as memórias de criança. E assim, os anos foram passando. Até que, alguns meses atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o fascínio que eu sempre tive por cenas cotidianas e calmas em animes. Se você viu esse episódio, você vai lembrar que eu cito Sakura como um anime especialista nesse tipo de cena. E foi fazendo a preparação para esse vídeo que me bateu uma vontade muito grande de voltar a ver Sakura Card Captor. Não só para finalmente ver a história completa pela primeira vez, mas também porque eu sentia que esse era exatamente o tipo de série leve que eu estava precisando em um ano tão estressante. O que eu não imaginava era o tanto que isso acabaria me ajudando. Tendo agora terminado os 70 episódios da série clássica e os 2 filmes da franquia, eu posso dizer com certeza que Sakura Card Captor se tornou uma das obras mais importantes do meu 2020, para minha grande surpresa. Claro, é inegável que uma parte enorme do baque inicial de rever Sakura foi a injeção de nostalgia pura. Rever a canção de abertura que eu nunca esqueci, relembrar o tema de encerramento que eu tinha esquecido, mas que voltou à memória imediatamente só de ouvir as primeiras notas, sem contar o fascínio de rever esses personagens pela primeira vez em anos. Era a graça de rever os trejeitos de cada um, as manias, as dinâmicas entre as relações. Era olhar para certos personagens e dizer, caramba, é mesmo, você existe. Só que também era mais do que isso. Querendo ou não, rever esses primeiros capítulos de Sakura me transportava para um período da minha vida em que tudo era mais fácil e tranquilo, quando eu podia simplesmente passar a tarde toda vendo desenho, sem grandes preocupações com a vida. Ou seja, o sentimento que faz a nostalgia ser tão viciante. E olha que eu sou uma daquelas pessoas que pegou um certo ranço da nossa obsessão atual com a nostalgia. Um sentimento que virou um chamariz vazio para criar qualquer tipo de conexão emocional rápida e conveniente com o público. Mas, quer saber? Eu estava vivendo na desgraça de ano que foi 2020. Então, dessa vez, eu peguei a seringa da nostalgia, injetei nas minhas veias e me cedi alegremente à sensação. Mas, como qualquer droga, o barato da nostalgia foi passando, principalmente depois dos primeiros episódios. E quando o efeito passou, eu vi que a nostalgia não era a única carta que Sakura tinha na manga. Felizmente, eu encontrei vários outros motivos para continuar adiante com essa série. Dentre esses motivos, um dos maiores é o senso de leveza que Sakura Card Captor transmite. Basta reparar, por exemplo, no sentimento de cooperação e de bondade que prevalece nesse universo.
Claro, você tem faíscas que saltam entre certos personagens para criar instantes de humor. Mas, no geral, esse é um universo de tom otimista, ditado pela felicidade e pela empatia que emanam da Sakura. O que não deixava de ser reconfortante de vivenciar, principalmente num ano como 2020, que foi tão assolado por pessoas incapazes de demonstrar qualquer tipo de cooperação coletiva e empatia pelos demais. Ah, se elas fossem mais como a Sakura. Outro fator que traz essa leveza em Sakura é a forma como o programa lida com conflito. Essa não é uma história com vilões tradicionais, por exemplo. O desafio da Sakura é capturar as cartas. E por mais que isso seja sempre desafiador, o programa nunca cria uma atmosfera pesada demais. Até mesmo na última temporada, quando a série tem um antagonista na figura de Eriol, a gente ainda sente que os perigos não são tão mortais assim. O anime sempre mantém o ar de aventura, mas sem nunca levar tudo muito a sério. Algo que, inclusive, é ressaltado ainda mais pelos episódios que fogem da fórmula do programa e simplesmente contam histórias que não apresentam perigo nenhum, como o capítulo das flores ou aquele em que a Sakura conhece o bisavô sem saber que ele é parente dela. São episódios que funcionam como bolsões de ar para trazer mais respiro ainda numa série que já tinha muito espaço para respirar. E falando em respirar, não dá pra esquecer de como Sakura usa magistralmente aquelas cenas em que os personagens estão só vivendo, relaxando, fazendo coisas mundanas. É raro você ver um episódio da série que não tenha pelo menos um instante desses. Essas são cenas que criam intimidade com os personagens e ressaltam ainda mais o sentimento de despretensão, especialmente quando se tem uma trilha sonora tão relaxante quanto essa. E essas cenas tiveram um impacto direto na minha rotina, porque elas realmente me ajudaram a perceber o quanto eu não estava me permitindo ter esses momentos. Especialmente neste ano, quando uma das minhas respostas emocionais à quarentena foi ficar obcecado com a ideia de ser ultra produtivo. Eu passei tanto tempo enclausurado e focado demais em trabalho que alguns meses depois eu já estava me sentindo exausto, desmotivado e triste mesmo. E foi então que, muito inspirado por Sakura, eu decidi mudar essa péssima rotina e criar meus próprios momentos de respiro. Deitar depois do almoço para ver um episódio, fazer várias pausas no trabalho ao longo do dia para ir sentar na sala e pensar em qualquer outra coisa. E também o novo hábito que mais me ajudou: parar tudo no final da tarde e sair para dar uma caminhada, sempre de máscara, é claro. Eu não imaginava a diferença que isso ia fazer. Poder só tirar um momento para vagar por aí, observar as árvores, ver o céu com as nuvens, tirar a cabeça do trabalho. E sim, tudo isso enquanto eu ouvia a trilha sonora de Sakura Card Captor, que eu já considero uma das mais relaxantes de todos os tempos. Uma coleção de músicas que só deixava as minhas caminhadas ainda mais bonitas e prazerosas. Ou seja, Sakura me inspirou a abandonar uma rotina pesadíssima que eu tinha criado para mim na quarentena e adotar hábitos que me ajudaram demais a restaurar o meu equilíbrio mental. É difícil descrever o quão incrível é passar por uma melhora dessas. E se isso tudo não bastasse, quanto mais eu assistia Sakura, mais eu percebia que a leveza dessa série não era vazia, porque eu fui notando a profundidade que existe nesse anime, ainda mais quando o assunto é desenvolvimento emocional dos personagens. Me surpreendeu, por exemplo, como as relações familiares aqui são bem mais ricas do que eu lembrava, abordando questões como luto, proteção, honestidade, cooperação. E é preciso comentar também o surpreendente jeito que Sakura fala sobre a natureza do amor. Por exemplo, quando eu era criança, eu nunca tinha percebido que essa série trazia claramente relações homoafetivas. O Choran se sentindo apaixonado pelo Yukito, a Tomoyo apaixonada pela Sakura, o Toya e o Yukito como um casal. Foi incrível perceber agora que um programa para crianças daquela época teve coragem de trazer essas temáticas para o seu público. Sem contar também como vemos aqui a noção do amor que se sustenta por si só.
Basta olhar para Tomoyo e para Meilin, que aceitam continuar amando a Sakura e o Choran respectivamente, mesmo sabendo que seus sentimentos não serão correspondidos. Ou seja, ao contrário de tantos desenhos que abordavam o romance sempre da mesma forma, Sakura soube mostrar que o amor não é tão simples e que ele pode se manifestar de diferentes maneiras. Mas o que eu não estava esperando era me tocar tanto com as lições que a Sakura aprende ao longo da série. Vemos ela entendendo cada vez mais os próprios sentimentos em relação às pessoas que ela ama. Vemos ela aprendendo a lidar com a culpa após cometer erros. Vemos ela batalhando contra a ideia de que ela não é boa o suficiente no trabalho que ela precisa exercer. Essas são cenas que revelam como os desafios internos que a Sakura precisa vencer são tão importantes quanto qualquer batalha física que ela enfrenta. E até com esses momentos, Sakura me ajudou. Porque quando Sakura está mais angustiada com os desafios, ela repete para si mesma o lema que ela adotou. Uma frase que o Quero carinhosamente apelida de feitiço de invencibilidade. E a partir de então, esse lema não saía da minha cabeça. O que me surpreendeu porque eu não sou um daqueles otimistas incondicionais. E, mesmo assim, em alguns dos períodos de maior angústia e de maior ansiedade que eu vivi durante essa quarentena, eu me pegava pensando naquele lema. E repetir essa frase na minha mente nessas horas, de fato, ajudou a me acalmar várias vezes. Foi assim, então, que eu acabei adotando para mim também o feitiço de invencibilidade da Sakura. Não como uma filosofia de vida, mas sim como uma pequena ajuda para aqueles momentos em que eu só preciso me acalmar um pouco mais. Até que chegou o dia em que eu finalmente concluí a história clássica de Sakura, que se encerra com o segundo filme da franquia. E enquanto rolavam os créditos, eu percebi como eu estava feliz de ter terminado essa história. Porque eu estava fechando um ciclo que eu tinha deixado incompleto por mais de 15 anos. Ao ver tudo de Sakura pela primeira vez esse ano, eu realmente senti como quem se reconectou a antigos amigos e acabou vendo que o laço especial ainda existe. Aliás, mais do que uma conclusão, isso tudo foi pra mim uma ressignificação. Se antes Sakura era algo feliz do meu passado, agora ela se tornou algo feliz do meu presente. Agora essa obra não é mais somente um símbolo de nostalgia pra mim. Ela passou a representar muitas outras coisas novas para minha vida. A leveza, a resiliência, a ajuda em tempos difíceis. E sabe o que é o melhor? É que eu sei que tem mais histórias da Sakura me esperando. Afinal, há pouco tempo foi lançada uma nova série, Cardcaptor Sakura Clear Card. Só que eu vou esperar um pouco antes de ver esse anime pela primeira vez. Porque eu realmente quero dar tempo para deixar o impacto da série clássica terminar de assentar na minha mente. E então, quando eu começar a sentir saudades da Sakura, aí sim eu vou revisitá-la com o seriado novo. Só sei então que ver Sakura Cardcaptor foi uma das decisões mais importantes que eu tomei em 2020. Uma experiência que me ajudou de maneiras que eu nunca teria imaginado. Uma experiência que transformou o que essa série significa pra mim. E aí, quando isso tudo passar, quando o mundo voltar ao normal e eu lembrar do ano horrível que foi 2020, pelo menos eu vou poder lembrar também com muita gratidão de como a Sakura me ajudou a sobreviver a um dos períodos mais difíceis da minha vida. Muito obrigado! E obrigado também a você por ter acompanhado o Entre Planos em 2020. Esse aqui é o nosso último vídeo do ano. Semana que vem a gente não vai lançar nenhum vídeo por conta do Natal e do Ano Novo, mas na semana seguinte a gente volta a publicar semanalmente. Então eu quero agradecer mais uma vez pela companhia de vocês em 2020 e eu espero que vocês sintam que os nossos vídeos tenham ajudado vocês de alguma forma nesse ano difícil. Saibam que a torcida de vocês e o apoio que vocês dão pra gente, com certeza ajudou demais a gente em 2020. Então desejo a todos vocês boas festas, um feliz ano novo na medida do possível. Vamos se cuidar, cuidem das pessoas que vocês amam e a gente se vê em 2021. Um abraço e até lá!